Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Olá, boa noite. Vamos aguardando o pessoal adentrar a sala. Você que vai adentrando já compartilhe, peça mais participação de pessoas. Hoje nós teremos, farei somente eu, não terei o entrevistador Robson Moreira. Mas você poderá estar fazendo a tua pergunta diretamente online. Você que vai entrando online, faça a sua pergunta, faça o seu questionamento. Todas as perguntas que eu conseguir responder, já vou respondendo já. As outras eu vou anotar e aí na próxima live a gente faz normalmente, tá bom? Tá ok? Essa noite também eu quero fazer menção e um momento de oração, fazer menção e orar pela família do Carlos, da Maria Aparecida, que faleceu nesta manhã, e a gente sente porque era um amigo da gente, esse mal que tem acometido as nações aí. Então eu quero estar orando por você nesta noite, e orando por eles também, pedindo para a família, pedindo que Deus venha trazer consolo à família. Deus querido, Deus de bondade, maravilhoso, eu quero, Senhor, nesta noite, junto com os irmãos, Senhor, que estão tristes, pedir a Tua bênção sobre a vida deles, pedir que Teu Espírito Santo venha consolar seus corações e que eles possam desafogar os seus corações na Sua presença, Senhor, confiando em Ti, confiando que essa era a Tua vontade, esse era o Teu querer. E que tudo aquilo, Senhor, que possa estar vindo, Senhor, trazendo para trazer, assim, talvez um problema para a família, uma preocupação com a família, que seja amarrado todo e qualquer ato do inimigo em questão de acusações. E eu peço, Senhor, que Tua graça esteja na vida de cada um dos Teus filhos, principalmente aqueles que já optaram por ser cristãos na Tua presença, que a Tua bênção esteja na vida deles. Amém? Deus abençoe muito a Tua vida. Então, hoje nós não teremos aqui a presença do Robson Moreira, por causa que ele está num trabalho e hoje ele não pode estar presente. Então você pode estar participando aí junto comigo, fazendo as suas perguntas. A gente vai dar recapitular onde a gente parou, né? Essa websérie. Hoje, abrindo o entendimento, o tema, para que você possa acompanhar e saber por que eu me tornei pastor e de onde surgiu isso. E se foi algo assim planejado, eu quero dizer para vocês, só pode ter sido planejado por Deus, porque eu não planejei jamais, nem planejava mesmo ser evangélico, mas estamos caminhando. Então, onde a gente parou? A gente parou dos questionamentos que começaram a surgir. Tá? Se você assistir a última live de sábado passado, Perseguição também é promessa, você vai ver que nós tínhamos colocado que começou a haver uns questionamentos. Assim, comigo, não sei se você que vai assistir já foi católico, ouviu uma liturgia católica, as pessoas têm uma liturgia que diz assim: o Senhor esteja conosco. E a gente responde assim: Ele está no meio de nós. E eu comecei a crer nessa presença do Senhor verdadeiramente. E eu não aceitava nenhuma intromissão nessa presença. E juntamente com esse questionamento e essa certeza, porque é verdade, Ele está no meio de nós, Ele está aí com você, Ele está te acompanhando, Ele conhece você. E tem mais, Ele não só está no meio de nós, é muito mais que isso, sabe? Ele é onipresente, Ele está em todos os locais. Por exemplo, Ele está aí com a Giovana, com a Sil,
com a Cida, está aí com você. Está aí, ele acompanha com você. Sejam bem-vindos na sala, nessa live. Ele está aí com você. Então, Deus é onipresente. Outra coisa, ele é onisciente, ele sabe tudo de mim, ele sabe tudo de você. E outra coisa, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele criou o céu e a terra, só com o poder da palavra. Você imagine que bênção é isso, né? Imagina o poder. Então, nesse caminhar que a gente começou a andar, nesse caminhar, esses questionamentos começaram a me fazer ser íntimo, estar íntimo de Deus, sabe? Assim, sabe, Ele está no meio de nós. Aquilo era maravilhoso. Quando falava assim, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Eu falava, nossa, isso é grande demais. Isso é maravilhoso demais. Crer na onipresença divina, crer no amor de Deus, no cuidado de Deus, está presente. Ele prometeu, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Aí começou assim, esses questionamentos. E aí, como ele estava presente, eu falava assim, quando alguém ia pedir assim para mim, para que a gente pedisse por intermédio de alguém, eu ficava me perguntando, mas espera aí, ele está ou não está presente? Se ele está presente, por que eu vou pedir por intermédio de alguém? Se eu estou aqui com ele, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, por que eu vou pedir por intermédio de alguém? Se ele sabe todas as coisas, se ele é onisciente, por que eu vou pedir por alguém? E isso começou a questionar. Imagine a luta que eu enfrentei, porque ninguém me falava essas coisas. Era como se a minha mente estivesse abrindo, assim, sabe? Minha mente estivesse se voltando para uma realidade que eu não sabia. Porque a impressão que dava é que nós estávamos aqui na Terra e Deus estava lá longe, muito longe. E eu precisava de um intermediário para acessar Ele, sabe? Eu precisava, sabe, de alguém que levasse uma oração a Ele, de alguém que intercedesse por mim. E quando eu comecei a me dar conta que Ele estava no meio de nós, conforme na liturgia era dito, eu comecei a sentir a presença dEle. Sabe, falar com Deus é uma ousadia. Uma ousadia. Mas foi Ele que determinou assim. O próprio Jesus ensinou a gente a dizer Pai Nosso, não foi? Direto com o Pai. E aí foi. As minhas orações se direcionavam somente a Deus. E aí eu comecei a estudar o catecismo católico. E aí hoje eu disse para vocês na última live que eu ia trazer. Se você, por exemplo, chegar no Google, lá na pesquisa do Google, lá e colocar assim, artigo 2664 do Catecismo Católico, você vai achar o que eu disse na última live, que não existe outro caminho da oração cristã senão Cristo. Nossa oração só tem acesso ao Pai se orarmos em nome de Jesus. Então o que está escrito nesse artigo é verdade. Jesus disse, não pedistes nada em meu nome. Então é verdade. E aquilo, puxa, que bênção, né? Aí começou a me questionar, falar, tá, mas se a porta de acesso, se a minha entrada, se o acesso ao Pai, eu só posso ter através do nome de Jesus, e as outras orações que a gente aprendia, decoradas, para onde iam? Aí começou a haver esses questionamentos. Para onde iam? Porque se só Deus é onipresente, por exemplo, outro não podia estar me ouvindo. Quem que ia me ouvir? Porque a gente estudou a doutrina, por exemplo, pediam para pedir para a mãe de Jesus, tá? Uma mulher hiper, mega importante, sim, verdade. Mas pelo dogma, ela diz que foi o dogma da igreja, que a igreja católica acredita, ela foi assunta ao céu. Ela foi levada ao céu, segundo eles acreditam, de corpo e alma. E eu não duvido. Porque Elias foi arrebatado num carro de fogo. E Elias não foi pai de Jesus, não. Entende? E até falou com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas, então, seria justo que isso acontecesse.
Mas saber disso ou não faz pouca diferença para nós. E então a minha intimidade com Deus mudou. Saía falando com Deus. Aí eu me lembrei quando eu tinha 10 anos, que eu subia lá na roça falando com Deus. E eu falava, mas quem que me ensinou a fazer aquilo daquele jeito? Sabe? E aí eu comecei a estudar a vida dos aqueles que a igreja dizia que eram santos. Eu estudei a história de Francisco de Assis, de Antônio, de São João da Cruz. Por exemplo, São João da Cruz, que é um santo católico, ele diz assim, no artigo 65 e 66 do Catecismo Católico. Ele diz assim: tudo nos falou de uma vez nesta palavra. Nada mais tem a falar. Portanto, se alguém quisesse interrogar a Deus pedindo-lhe alguma visão ou revelação, agravaria muito a Deus em não pôr os olhos totalmente em Cristo, sem querer outra coisa ou novidade. Em concordância com João da Cruz. Então, essa forma que eu não tinha outra visão. A minha visão era palavra de Deus e intimidade de oração. E quando eu li a palavra, eu ouvia Deus falar comigo. E na intimidade de oração, eu falava com Deus. E às vezes, eu sentia a presença de Deus, algo maravilhoso. Principalmente como no segundo episódio que eu contei a experiência do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu sobre minha vida. Então, nesse dia, eu senti Deus dentro de mim, mudando todo o meu ser, me dando uma nova vida, mudando tudo de dentro para fora. Não era mais eu estar na igreja, é como se eu era parte daquela realidade, sabe? Então foi assim que começou a acontecer. Outra situação que eu achei muito interessante, que começou a questionar, e que quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a nossa mente vai se abrindo, você vai se abrindo. A Bíblia é clara quando diz, e até o presidente usa esse versículo, se bem que às vezes meio fora do contexto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que Jesus está falando é a palavra dele. Nessa palavra dele está tudo o que eu e você precisa para viver uma vida digna, santa, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando isso começou a acontecer, e aí o pessoal falava assim: mas o santo tal, o santo fulano, o santo Beltrano. Você sabia que milagre nunca foi critério para alguém ser santo? A Bíblia diz que muitos vão me dizer naquele dia: fiz milagres em teu nome, profetizei, expulsei demônios, evangelizei. E ele vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Então o milagre nunca foi critério para uma pessoa ser santa. O critério de santidade, primeiro critério é que para mim ser santificado, eu tenho que ser santificado por Cristo. Eu tenho que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se eu for lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu sou santificado. Mas eu por mim mesmo jamais serei santo. Porque só Deus é santo. Só Deus é o Senhor. Só Deus é o Altíssimo. Entende? Não há como eu me santificar por atitudes. Quando eu faço coisas certas, boas, eu não faço mais do que a obrigação. Quando eu faço as coisas certas e justas e honestas, eu não faço mais do que a obrigação. Então, todas essas situações, esses questionamentos, começaram a girar na minha mente. Foi aonde, considerando essa questão da onipresença de Deus, que só Deus está em todo local, que começou, aí eu começando estudando a Bíblia e o Catecismo Católico. No artigo 21, 13, diz assim: a idolatria
consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Artigo 21.13 do Catecismo Católico. Então, consiste em divinizar o que não é Deus, quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus. Deus está aqui comigo, Deus está aí com você. Quem que você vai adorar? Quem que você vai honrar? Quem que você vai venerar? Quando eu ignoro esta realidade da onipresença de Deus e começo a acreditar que um ser, um santo, um anjo vai levar para Deus? Para qual Deus, se ele já está presente? Veja, não era um questionamento tão difícil de entender, mas por causa da forma que nos era repassada, começou a complicar. E eu comecei a entrar em oração e batalhar com Deus. Por quê? Eu começava a perguntar para Deus, Deus, por que tu está me mostrando isso? Por que tu está me mostrando que tu está presente? Senhor, e as pessoas estão pedindo pro fulano, pro Beltano interceder. Será que eles não acreditam que tu estás presente? Porque veja, durante a liturgia católica, durante três vezes, o padre, o sacerdote, ele pergunta, o Senhor esteja convosco. E o povo responde, Ele está no meio de nós. Quem está no meio de nós? Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Você já imaginou o tamanho dessa grandeza, dessa certeza de ter Deus com você? Crer nisso? Que Ele está do teu lado. Aí tá. Além desta palavra, nós tinha o ato penitencial, o salmo responsorial, as leituras, a pregação do evangelho, e nós íamos para a Eucaristia. Aí quando nós chegávamos na Eucaristia, o que nos sempre foi ensinado desde que eu me conheço por gente, que era o corpo de Cristo. Ou seja, eu estava com o Pai, eu estava com o Filho, e como eu tinha sido crismado com 15 anos, eu tinha recebido o Espírito Santo, segundo a doutrina e o ensinamento. Vocês imaginam? Então eu tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas na hora de pedir a bênção, eu tinha que pedir pela mão de outro. Como assim? Você que é católico, você sabe que eu estou falando isso e é verdade. Você tem Deus do teu lado. Quando você precisar orar, fale com Deus. Se você acredita nessa onipresença, fale com Deus. Derrama a tua alma na presença de Deus. O Espírito Santo que habita o teu ser pode mudar todo o teu viver. Crer nessa realidade, porque vamos ser francos, né, queridos? Vamos ser francos com uma coisa. Se eu não crer que Deus está presente, adianta crer que o Santo Antônio que morreu no ano de 1200 vai me ouvir? Eu faço para você essa pergunta. Adianta eu crer se nessa realidade ele já morreu? O espírito dele vai vir aqui? O espírito dele vai me ouvir? Para levar para quem? Isso é café com leite, né? Isso é água com açúcar, o entendimento. Se ele foi um bom homem, se ele serviu a Deus, se ele se entregou, ele foi santificado pelo sangue de Cristo, com certeza, ele já está no lugar dele, santificado por Cristo, não por causa de um milagre que ele fez. O que torna uma pessoa santa não é um milagre que ela faz. É o comportamento, é a vivência, é ter aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em João 1,12 diz,
que Deus deu poder de nós nos tornarmos seus filhos se recebermos a Jesus Cristo. Nós só podemos ser filhos de Deus se assumirmos Jesus Cristo em nossa vida. Não é o batismo em si que torna eu e você filho de Deus. O que torna eu e você filho de Deus é aceitar Jesus Cristo, porque nós todos estamos, segundo Romanos 3, 23, estamos privados da glória de Deus, estamos fora do caminho de Deus. Por mais que sejamos bonzinhos, todas as nossas roupas brancas estão manchadas. O único que pode purificar a mim e a você, anular o efeito do pecado, é Jesus Cristo. Porque está escrito em Romanos 8:1 que de agora em diante não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Esta é a condição. E nesses questionamentos foi aonde eu comecei a caminhar. Eu acredito que eram os pontos mais difíceis para mim, mas eu, mesmo assim, eu permanecia. Eu vivia a minha intimidade com Deus, nos louvores, nos trabalhos de catequese, nos ensinamentos. Tinha um padre chamado Padre Dirceu Keller, ele era meu confessor, e eu sempre conversava com ele, e eu contava tudo isso para ele. Ele um dia me disse assim: Carlos, você está certo, é assim mesmo. E ele nunca me tirou de lá ou impediu de mim fazer a obra de Deus. E depois que Deus disse para mim o que era para mim fazer, eu fazia isso com todo, sabe, buscando direção de Deus em todos os sentidos. E foi bênção. Foi um período, eu falei das perseguições na live passada, eu falei das dificuldades, das lutas, mas foram parte da minha vida e, sim, com o cumprimento da palavra do Senhor, foram parte da minha vida. Eu não tinha como fugir dessa realidade. Não tinha. E aí você talvez pergunta, tá, pastor, mas como é que você se tornou um pastor evangélico? Como? Por quê? Então, os questionamentos, todos esses questionamentos eu colocava num papel assim. Eu escrevi tudo isso aqui e eu guardava, eu ia estudando a palavra de Deus, o catecismo, a palavra confirmava. E eu mantinha a intimidade com Deus. Foi um período que nem eu falei para vocês, deu muito fruto. Muitas pessoas se converteram, mudaram de vida. Muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Muitos milagres aconteceram na vida dessas pessoas. Manifestações maravilhosas do amor de Deus. Eu entendi e eu me tornei muitas vezes um embriagado pelo Espírito Santo, como em Atos 2, que aqueles de fora que olharam, falavam assim, eles estão embriagados de vinho doce. É um prazer imensurável, é um prazer maravilhoso quando o Espírito Santo vem e te abraça e te transforma, mudando toda a tua estrutura interna, te deixando apaixonado pela palavra de Deus. E nesse contexto eu tinha um voto com Deus. Como eu pertencia a uma organização, eu não sairia dela somente se Deus me desse um sinal. Teve uma vez que eu estava dentro de um ônibus conversando e um profeta se levantou dentro do ônibus, dizendo, eis o que diz o Senhor, você sairá dessa igreja. E eu disse para ele, se é o Senhor que está dizendo mesmo, ele que me tire. E o que aconteceu? Caminhamos, aí mudou o padre, mudou todo mundo lá, e eu carregava sempre esses papéis. Por quê? Porque se um dia eu tinha posto para Deus assim, não falei para ninguém, se um dia o meu líder espiritual, que no caso era o padre, me proibisse de fazer o que Deus me mandou, que era pregar a palavra do Senhor, adorar o Senhor,
Se um dia o meu líder espiritual fizesse isso, era o sinal que Deus estava me autorizando a sair, porque eu não queria sair de jeito nenhum. E lá um belo dia, o padre nos chamou para uma reunião. Depois de muitas lutas e dificuldades, já ter se esclarecido inclusive com ele, e ele fez essa reunião e depois de meia hora falando, ele parece que não queria falar, ele disse: portanto, Carlos, mediante tudo que me falaram até o respeito, que era aquelas perseguições que eu já comentei na live passada, eu tenho que tirar você do louvor, você não poderá mais dar catequese, você não poderá mais pregar, você não poderá mais fazer nenhum ofício dentro da igreja. Quando ele falou isso, eu lembrei da minha oração e do meu pedido diante do Senhor, do sinal. Vou dizer para vocês, me apertou o coração, porque no fundo eu amava o que eu fazia, mesmo com as perseguições, mesmo com as lutas, e a gente tinha amor pelos irmãos e tem amor pelos irmãos até hoje. Eu peguei esses papéis, entreguei para ele e saí. Na semana seguinte, nós tivemos uma reunião aqui mesmo na Capela Sagrada Família do Giannini, onde eu moro, onde a gente construiu. E ele perguntou se a nossa decisão era aquela. Eu não tinha como ser diferente, irmãos. Eu tinha feito um propósito com Deus, que se o meu líder espiritual proibisse de fazer aquilo que Deus me mandou fazer lá atrás em profecia, que Deus falou comigo no meio de 400 pessoas, era o sinal que eu deveria sair. Mas veja, eu estava saindo, mas eu não estava indo para igreja nenhuma, porque eu não tinha ideia de para qual igreja ir. Não tinha. Eu não sabia o que fazer. E naquele dia, o padre perguntou quem escreveu esses papéis. Quem escreveu? Eu falei, por quê? Ele falou assim, ele perguntou, quem escreveu? Eu falei, fui eu. Ele falou, não, que estudo você tem? Eu falei, eu tenho 8ª série. Ele falou assim, não foi você. Quem que escreveu? Eu perguntei, é mentira? Ele disse, quem que escreveu? Ele não respondia se era verdade, se era mentira, nada. Ele simplesmente queria saber quem que escreveu. Ele achou que alguém tivesse interpretado, sabe, de me dado aqueles papéis. Não, na verdade, foi eu buscando o Senhor, buscando o querer do Senhor, a vontade de Deus para minha vida, para fazer o que agradava a Deus. Foi quando ele disse para mim que nós não poderíamos mais continuar sendo católicos daquele jeito. A minha esposa até ainda perguntou para ele, padre, então se a gente aceitasse ser católico, continuar sendo católico, como é que fica a nossa situação? Ele queria que a gente usasse o altar para negar tudo isso. Mas o que eu estava negando? Que Deus está no meio de nós? O que eu estava negando? Eu não estava falando contra santo, eu não estava falando contra Maria, eu não estava falando nada disso. Eu estava falando que eu acreditava na onipresença, na onipotência e na onisciência divina. Nada mais além disso. Eu amava só Jesus Cristo, adorava Ele de todo o coração, eu, minha esposa, meus filhos. E nessa noite, ele disse que se nós quiséssemos voltar, nós tínhamos que fazer uma retratação pública. Nós tínhamos que professar toda a fé católica, ou seja, crer em tudo que a Igreja Católica acreditava. Mas aí foi onde a gente preferiu ficar com a palavra de Deus. Foi um período difícil, digo para vocês, muito difícil, porque não foi nos dado direito de explicar para ninguém o motivo que a gente estava indo embora. Teve um rapaz entre nós que até perguntou, padre, nós podemos ficar na Igreja Católica só amando Jesus, só adorando Jesus? Ele disse, não, até pode, mas vocês vão ficar no banco e vocês não vão poder assumir mais nenhum trabalho na Igreja Católica. Eu falei, como dizia o caipira, fechou o repolho, né? Não tem mais o que fazer. Deus deu a resposta. Foi um período difícil, por quê? Porque nós ficamos como cachorros que caíram de um caminhão.
pensa, 40 e tantos anos de nossa vida entregues em adoração, e de repente, por amar Jesus, que tantas vezes foi pregado naquela igreja, por querer só servir Jesus, nós fomos retirados para o bem da Santa Madre Igreja. Foi um período muito difícil. Foi um período de muita lágrima, de muita pergunta para Deus, mas eu não podia negar a resposta de Deus. Era essa a resposta. Eu tinha posto todos os questionamentos no papel e a resposta era: no dia em que meu líder espiritual me proibisse de fazer o que Deus mandou eu fazer, era o sinal. Era o sinal que Deus estava dando para mim para sair. Mas eu não sabia o que fazer. Foi um período muito ruim. Mas aí aconteceu que a gente ficou assim. Tinha uma oração de uma igreja numa casa, a gente ia, a gente visitava algumas igrejas evangélicas, mas ficamos bem literalmente perdidos assim em questão de paternidade espiritual. Nós ficamos assim como crendo em Deus, eu, os filhos, mas assim com o coração totalmente apertado, buscando em direção. Até que um dia umas irmãs vieram fazer um convite para a gente ir na quadrangular do Giannini, e falei para a esposa: nós não temos lugar, não temos onde ir, não temos uma igreja, então vamos lá. E quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, o Espírito Santo nos visitou e nos consolou. Todo culto, irmãos, todo culto, o Espírito Santo visitava a gente e nos abraçava. O Espírito Santo falava fortemente, consolava aquela tristeza, tirava aquela tristeza, dava aquela sensação de presença divina, de vitória. E aí a gente começou a caminhar. Foi um tempo muito bom, onde a gente começou a louvar novamente, a pregar a palavra do Senhor com outros irmãos, uma igreja pequena, um povo muito simples, mas um povo muito abençoado. A gente sempre trabalhou auxiliando o pastor da época, pastor Wilson, e houve lutas naquela época, sim, dificuldades. De novo levantou-se uma grande perseguição. Por quê? Porque durante o tempo que nós estivemos lá, houve 4 profecias de que eu iria ser pastor ali. Primeiro, eu não tinha estudo para ser pastor. Segundo, eu não queria ser pastor. E terceiro, eu achava que era meio estranho. Como é que eu ia ser pastor sem estudar, sem ter um conhecimento, uma universidade, coisa assim? Então eu brinquei assim com Deus, assim, no sentido, falei: bem, se Deus um dia me ordenar pastor sem teologia, sem o curso, tudo bem. Só que a gente ficou na mão de Deus. E ficamos aguardando. A última profecia de que eu seria pastor foi uma irmã Cida, de Foz do Iguaçu, a missionária Cida. Eu cheguei atrasado no culto. Ela acabou a pregação e pediu para a esposa, para nós aguardarmos, que ela precisava falar comigo, que Deus tinha um recado para mim. E quando acabou o culto, ela chegou para nós e disse: o Senhor manda dizer, prepare-se, você será pastor dessa igreja. E aquilo causou uma certa luta, né? Porque se eu ia ser pastor ali, e o outro pastor que estava, como é que ficava? Eu não sei qual era a visão que ele tinha, como ele via tudo isso, mas ficou complicado. Eu ficaria, eu até entendo a situação dele. E aí houve um levante, sempre levanta assim, uns perseguidores, assim, umas lutas assim, né? Uma abençoada de uma irmã que nos perseguiu muito. E naquela época eu não aguentei mais e fugi lá. Fui lá para outra igreja quadrangular também, a 64, hoje pastor Esther Gabriel, que cuida lá. E lá junto com o pastor Luizinho nós começamos a trabalhar. Trabalhei 2 anos com ele. E assim a bênção começou a mudar em nossas vidas. Aí hoje nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer os irmãos que têm participado conosco, que estão participando online.
quero estar agradecendo a todos que estiveram, o Odecir, a Giovana, a Cida, a Sil e o Felipe. Agradecer imensamente vocês que estiveram. Compartilhe essa história. No sábado, provavelmente, o Robson vai estar aqui. E eu acredito que no sábado a gente estará encerrando essa websérie, certo? Para confirmação. Hoje nós estamos aqui em Almirante Tamandaré, no João Giannini 433, no Jardim Giannini, um local muito abençoado. Está vindo, graças a Deus, o progresso para cá agora. Nós vamos estar bem situados, graças a Deus, próximos de Curitiba, 12 minutos do centro de Curitiba, um local onde é possível sentir a presença de Deus. Todo aquele que se entregar verdadeiramente, com certeza, vai viver as experiências maravilhosas de Deus, tá bom? Eu quero abençoar a sua vida e dizer que permaneça firme, você que está no Senhor, permaneça firme. E Deus há de encher o teu coração de paz, encher o teu coração de alegria e transformar todo o teu ser. Amém? Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volte para ti a sua face e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa noite para vocês.